Bom dia, graça e a paz. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, então, sobre angelologia. Hoje nós vamos responder pelo menos 4 perguntas aí, que foram as perguntas que até mesmo o pastor Aderson tinha nos deixado, para que nós pudéssemos continuar a dar o estudo. E essas perguntas, elas dizem assim: existe a batalha espiritual? Vamos responder na Bíblia, tá bom? A possessão demoníaca, será que existe mesmo esse negócio? Será que é apenas alguns casos de problemas psicológicos da pessoa? Que negócio é esse, né? Uma das coisas que mais é falado no meio psicológico é isso, né? Os transtornos que o Freud chamava de histeria, né? Então hoje fala, será que não é a antiga histeria que o Freud falava? Tem toda essa questão, não é? Então tem possessão, manifestações no culto. Tem igrejas, por exemplo, que elas instigam a manifestação, não é? Fala assim, demônio, se você estiver aqui, se manifesta. Eu fico, meu Deus do céu, que trem é esse? Isso é bíblico, não é bíblico, não é? Que a gente precisa ver na Bíblia. Se há mesmo isso ou não, a gente tem que ver o que a Bíblia fala. E agora a grande pergunta também, e cristão endemoniado, irmão? É esse, o irmão está aqui, pulando, sapateando, pendurando nos lustres da igreja, na samambaia, como dizem por aí, cheio do poder, e depois está endemoniado? Será que isso existe? Para responder, é só a Bíblia. Não adianta eu pegar minhas experiências, pegar a sua, e falar, olha, vou contar um conto para você, e nesse conto a gente vai tirar umas instruções. Não pode. A gente tem que ir até a Bíblia, e a Bíblia vai mostrar o que realmente existe, tá bom? Aí contra fatos bíblicos não há argumentos. Então vamos responder essas perguntas dentro da Bíblia. Hoje nós vamos começar essa parte mesmo de batalha espiritual, porque a gente já tem bastante informação que nós juntamos durante esses dias atrás, então agora nós vamos responder essas perguntas. Então, para responder a primeira, sim, existe batalha espiritual. Óbvio que existe. A Bíblia fala sobre isso. Por exemplo, lá em 2 aos Coríntios 10, verso 4, diz: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Então existem sim fortalezas espirituais que ficam criando ideologias e argumentos humanistas, humanos, para tentar confundir a cabeça da pessoa. E olha só que interessante, as armas são poderosas em Deus. Muito obrigado, Silas. Deus te abençoe, viu? Obrigado. Obrigado, viu? E é interessante, quando eu vejo esse texto aqui, irmãos, que as armas são poderosas em Deus, a primeira coisa que eu lembro é do filme Constantine, aquele que o Keanu Reeves fez. O cara tinha tanta arma, né? Tinha até uma arma que atirava água benta. E não adianta, cara, não adianta eu ter um monte de armas, eu fazer artes marciais, né, Fernando? Você racha preta nisso, né? Para essas coisas não serve. Para essas daqui não serve. O demônio sabe muito mais golpe do que eu, se eu ficar baseado apenas nas minhas forças. Mas existe sim uma batalha espiritual. E ao observarmos esse imenso universo, com suas galáxias, são muitas, milhões de galáxias, não tem só a Via Láctea, né? Que segundo a lenda grega, a Via Láctea é a via de leite, que Zeus derramou lá o leite dos filhos, e aí o leite ficou derramado cheio de pontinhos brancos, por isso que é Via Láctea, sabia que é por isso? Via Láctea, via de leite, os pontinhos brancos foi derramado do leite dos deuses. Então, com essas galáxias, sóis, planetas, enfim, até mesmo a nossa própria galáxia, surge uma pergunta intrigante. Estaremos sozinhos nesta imensidão? Uma vez eu fui dar palestra num local e não tinha só cristãos, tinham pessoas de várias
formações, tinha médicos, tinha geógrafos, tinha várias. E eu gostei dessa pergunta, eu falei, eu vou levar essa para a igreja também, porque eu queria que eles também se fizessem essa pergunta. E ainda, às vezes a pessoa fala, porque tem aparições de ETs por aí, afinal de contas, tem lá em Varginha que aparece um monte de ET. E agora, será que a gente está sozinho? Que é a pergunta que eles gostam de fazer para nós. Nós estamos sozinhos? Você acha que tantas galáxias assim? Então eu fiz o contrário naquele dia da palestra, eu fiz a pergunta primeiro. Falei, será que a gente está sozinho? Aí eles todos falaram, claro que não. Falei, isso, claro que não. Nós não estamos sozinhos nesta vasta imensidão. Teria Deus criado toda a esfera do visível e também a do invisível com espaços de sobra, ou seja, alguns lugares que permaneceriam sem utilidade por toda a existência humana? Lá é um monte de vazio, sem nada, ninguém usa, é só o canto escuro da criação de Deus. Será que está tudo tão vazio assim? Será que não existe nada lá? Parece conveniente respondermos que não, dizem algumas pessoas que obtiveram experiências com o transcendental. E isso que é interessante. Às vezes a gente olha para outras religiões que falam assim, mas eu tenho contato com seres de outro planeta, ou tenho contato com espíritos, não sei o quê. Você quer já perder sua discussão? Isso tudo não existe, você não teve contato com nada. Não, teve sim, teve. Para defender esse tipo de pensamento, há anos atrás, eu tive que ir em alguns lugares. Eu não vou ficar contando história dos lugares que eu fui aqui não, tá bom? Não é dia de eu fazer isso. É meio estranho os lugares, é verdade. É tão estranho os lugares que a gente entrou para ver se era verdade. Tinha coisa que era só invencionice mesmo, porque o cérebro ele prega peças na cabeça da pessoa. Quando a pessoa está surtada, por exemplo, por algumas questões, ele prega peças. A pessoa está vendo uma coisa, mas na verdade eu não estou vendo. Então não é um fato real, é apenas um fato virtual, virtus. É uma coisa que ela está vendo no mundo virtual, mas não é real. Mas eu também fui em vários lugares que tinha coisas que não era só eu que estava vendo, mas era todo mundo que estava vendo aquele trem lá. No exército, por exemplo, eu tive uma experiência quando eu estava no exército, que foi lá que me chamou muito a atenção para isso, que não fui só eu, foi o meu pelotão que viu. Nós vimos, e a gente não tinha cheirado nada, fumado nada, estávamos alimentadinhos, estava tudo correto. Então é o contrário, quando estou conversando com alguém que crê nessas coisas assim de outros espíritos, outras coisas assim, ele fala, mas eu vi, eu falo, e eu acredito. A procedência do bicho, a gente não está na mesma questão do que você viu. Da onde veio, o que veio fazer, a gente tem divergências. Mas que eu sei que você viu, pode ser que você tenha visto mesmo. Então nós não estamos sozinhos. John Milton, no livro Paraíso Perdido, ele escreveu esse livro lá em 1667, diz assim, milhões de criaturas espirituais andam invisíveis pela terra, tanto quando estamos acordados, como quando estamos dormindo. Tem sim. Isso não significa também que a gente está aqui, gente, pelo amor de Deus, viu? Cuidado para não criar essa doutrina também. Que está um monte de coisa voando para lá e para cá, uma bagunça só, um forfé total. Calma, respira, olha o coração. Calma o coração, é verdade, senão a gente entra em paranoia. Mas existe sim um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual que um está contra o outro, principalmente a parte do mal está querendo destruir a parte do bem. Se assim for, é urgente a necessidade de sabermos que há um reino do bem, existe um reino do mal, pois não há agrupamento de seres em que não tenha grupos revoltosos. Existe sim uma batalha espiritual, existe sim uma revolta no mundo espiritual, de um ser que encabeçou essa revolta. Nós estudamos na semana passada como que foi isso, que foi usado até um príncipe aqui da terra como modelo, que era o Itiobalos, Hierombalos, ou Etibaal II, lá no capítulo 28 de Ezequiel e Isaías 14, dos versos 12 até o 14, ali foi tomado como exemplo. E existem seres que servem este ser, que acreditou nele,
e continuam servindo a ele para tentar contrariar a obra de Deus. Eles não conseguem diretamente a Deus, porque Deus é todo poderoso. Mas a obra de Deus, eles tentam aniquilar, destruir, acabar. Por isso que a gente tem que estar esperto como igreja, viu? A gente tem que estar esperto. Porque ele quer acabar com os ajuntamentos cristãos, por exemplo. Então, cuidado com ideologias anticristãs, que você às vezes apoia, fala, mas é porque eles apoiam uma outra coisa tão boa, eles salvam as baleias, eles salvam... Gente, não estou falando que a gente não tem que cuidar das baleias, cuida das baleias, cuida do urso polar, cuida do que você quiser. Mas, gente, não é isso que faz do povo bonzinho. Se falar de Deus, por exemplo, levasse para o céu, Roberto Carlos estaria lá umas 10 vezes, que o cara que faz música falando de Deus. E não é só falar de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com toda essa ideologia bonita por fora, que é só narrativa para que possa proteger uma coisa anticristã. Muito cuidado, existe sim uma batalha espiritual, nós temos sim que corrigir os exageros sobre o assunto. Por isso, pastor Adércio, pastor Oswaldo, colocaram esse assunto para nós. Porque eles sabem da batalha espiritual, o pastor sabe bastante de batalha espiritual, porque esses homens passam por bastante batalha espiritual, mas isso tem que ser corrigido para não ficar criando um monte de historinha fantasiosa, que acaba fazendo que a gente pense, será que esse trem existe mesmo? Mas o que não podemos é sermos indiferentes quanto a tal fato, porque senão a gente nem ora. Vou contar um trem para você. Se Deus simplesmente falar assim, já sei, para o meu povo não ficar um pouco preocupado com essa situação, eu vou fechar o mundo espiritual, não vou deixar eles perceber, não. A gente para de orar. Eu tenho certeza que alguns de vocês, que depois que começou a matéria de angelologia, alguns pelo menos, começaram a orar mais. Senhor, guarda, protege seus anjos, Senhor. Proteja-nos com seus seres espirituais. Porque a gente sabe que existe isso. Então a gente não pode nem exagerar para lá e nem também falar, vou desacreditar totalmente. Porque existe sim esta batalha espiritual. Este tema, se você for olhar, aparece em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. A Bíblia já começa falando lá de uma serpente que, aí tem gente que, nós não vamos entrar nisso hoje, fala, incorporou ou não incorporou na serpente? Aí depois a gente fala sobre isso mais para frente, tá bom? Que tem lá também o caso lá da mula de Balaão lá, e aí? O anjo incorporou nela ou não incorporou também, o anjo do bem? Depois a gente discute isso aí, a gente conversa sobre esse negócio, tá bom? Mas ela já começa com batalha espiritual, mostrando que há sim um reino do mal querendo dominar as coisas que Deus fez. O povo de Deus sempre esteve envolvido em batalhas, conflitos, guerras, combates e confrontos espirituais. Se você fala, eu não acredito em nada disso, então você não acredita em quase nada da Bíblia, porque a Bíblia fala sobre o mundo espiritual de Gênesis até Apocalipse. Existe essa batalha. Ela só precisa ser corrigida pela Bíblia, porque senão a gente vai ter que acreditar em um monte de coisa que cada uma das pessoas tem como experiência própria, particular. E você não pode esquecer que o apóstolo Paulo nos fala para tomarmos cuidado com as tais de doutrinas de demônios. Porque eles tentam colocar uma doutrina para a gente acreditar da forma deles. Porque aí você oferece o sacrifício que eles pedem, dá os passos que eles falam que você tem que dar, e não é isso que nós vamos fazer, nós vamos começar a seguir o que a Bíblia ordena, para que possamos vencer essa batalha. Na verdade, todo crente fiel luta, diariamente pelo menos, contra 3 adversários: o diabo, a carne e o mundo. Agora vou usar a mensagem do pastor aqui, você viu? Você é fiel, vão tentar te elevar, vão tentar te jogar no chão, vão tentar deixar você, não, fica tranquilo, para ver se você para de seguir a verdade. Se você é fiel, você tem alguns conflitos sim. Conflitos no mundo espiritual, porque você preocupa o mundo espiritual do mal, que tenta ser gerado, trazido esse conflito para o mundo material. Aí você vai vencer isso, em primeiro lugar, com oração. É com oração. Aí você ora, na sua oração, que é diálogo com Deus, você vai receber orientação através da palavra dele, aí vem com comportamento. Aí você se comporta
conforme Deus ordena, para que você possa vencer essas batalhas. Mas nós lutamos diariamente contra o diabo, que ele usa a carne. Quando fala carne, não é o corpo não, senão você vai falar, não vou fazer mais nada com o meu corpo, porque é tudo do diabo. Não, irmão, você é templo do Espírito Santo, você foi comprado por alto preço. Mas a carnalidade, os desejos exagerados, é isso que ele usa. Nós pecamos por pensamentos, por palavras, por ações e também por omissão. Por não fazer o que é certo também é pecado. Sabe você se é isentão lá na sua casa? É melhor não falar, porque senão vão achar que eu sou o pai chato, a mãe chata. Não seja chato. Não seja bonzinho. A Bíblia fala para você ser justo. É só isso. É justo. Não precisa ser chato e nem bonzinho. É justiça, é cumprir a justiça de Deus. Já lá no jardim do Éden, quando estava lá Adão e Eva, no início de todas as coisas foi feita a declaração profética do próprio Deus sobre a batalha espiritual que envolveria Jesus, representante real de toda a humanidade e o reino das trevas. Então, desde Gênesis, Deus já está declarando, há sim uma batalha espiritual, e essa batalha começa pelo cabeça, que é Jesus. Está lá em Gênesis 3,15, farei que haja inimizade, batalha entre você e a mulher. Para quem que Deus está falando aqui? Para Satanás. Olha o que ele está falando para Satanás, vai ter briga, viu? A briga agora com a humanidade começou, só que você começou com o cabeça da humanidade. Cabeça humano, foi o Adão. Então, farei que haja essa inimizade entre você e a mulher. Aí ele aponta logo para Eva, porque ele não foi lá e tentou conquistar a primeira cabeça de Eva? Falou, então, foi através dela que entrou o pecado? Olha a batalha que eu vou colocar, vai ser através dela que vai entrar a salvação. Corra atrás agora para saber de qual mulher vai nascer o Salvador. Por isso que ele se preocupava com todas as lideranças do Antigo Testamento, achando que seria o Salvador. Ele ficava, será que é essa daqui? Vai ser a mãe desse tal de Salvador que vai pisar na minha cabeça? Então ele se preocupava para derrubar as lideranças. E entre a sua descendência, a descendência da mulher, aliás, a sua descendência de Satanás, e o descendente dela. Você vê que ele não está falando dos descendentes, ele fala o descendente dela, está falando do Messias, o prometido, Jesus. Ele vai te ferir a cabeça, ele vai tirar a tua autoridade. E você vai ferir o calcanhar, você vai traí-lo. Mas ele vai tirar a tua autoridade. E Jesus fez isso lá no Calvário. A batalha espiritual está travada desde Gênesis. E nós temos que matar esse bicho de fome. Porque ele está se alimentando muito do pó da terra. O pó da terra somos nós. O homem foi feito pó, ao pó tornarás. Então, quando a gente começa a agir de forma errada, ele está comendo pó. E a gente dando comidinha para ele. Farofinha para ele. A gente vai matar esse bicho de fome em nome de Jesus. Porque a gente vai agir segundo a palavra de Deus. O problema é que o que temos hoje em algumas doutrinas de batalha espiritual, na verdade é uma herança do maniqueísmo que foi bem propagado por Agostinho. Tinha um líder antes de Agostinho lá chamado Mani, que ele falava que o mundo se resume em, tem um ladinho aqui direito, um anjinho, e do lado esquerdo um diabinho. E fica essa briga constante entre um anjinho, um anjinho, diabinho, e fica Deus batalhando contra o diabo batalhando contra Deus, como se fosse uma briguinha, uma rixazinha milenar. Mani ensinou isso, por isso que o nome é maniqueísmo. Segundo esta teoria, o bem e o mal estão numa oposição sem limites, ou seja, o reino da luz é confrontado pelo reino das trevas e tudo na vida se dá através dessa batalha invisível, como se Deus fosse apanhado de surpresa constantemente pelos estratagemas do inimigo. Como se Deus falasse, não era para ele ter feito isso, gente, agora vamos nos reorganizar para acabar com isso, para acabar com isso. Então, como se Deus fosse apanhado de surpresa, e não é assim. Não é, tudo está sob o controle de Deus, está abaixo do controle de Deus, tudo.
Todas essas situações que parecem que saíram do controle de Deus, não. Ah, mas o diabo está fazendo isso, está fazendo aquilo. Martinho Lutero já disse, não te esqueças que o diabo é o diabo de Deus. Ou seja, ele não deixou de ser algum ser que Deus, se ele quisesse agora, ele falava, para, cessa tudo. Mas ele não faz, porque existe uma pedagogia divina, ele quer nos ensinar alguma coisa. Por isso que esse bicho está solto ainda, com os asseclas dele. Para que a gente possa olhar e falar assim, que coisa horrenda, que mundo espiritual ruim esse daqui. Por quê? Pecado. Você viu como é ruim pecar? É verdade. Tudo isso aí foi por causa do pecado. Um pecado que esse bicho cometeu, trouxe para nós humanidade ainda. A gente falou, ei, eu quero. E Jesus foi lá e falou assim, mas eu quero cortar essa amizade. Eu quero que vocês me sirvam para cortar com essa aliança. Mas existe sim essa batalha que precisa ser corrigida, principalmente esse maniqueísmo. Daqui o Agostinho, infelizmente, muitas teorias de batalha espiritual contemporâneas utilizaram de um expediente escapista ao declarar sob a influência do mani que o pecado que cometemos, na verdade, não somos nós que cometemos em si, mas alguém dentro de nós, isto é, um demônio. Irmão, não fui eu que falei aquela coisa feia, aquele dia na família, não fui eu que gritei. Não fui eu que roubei, né? Tem até uma frase que um camarada disse uma vez, quando os policiais prenderam ele, segundo um livro de Freud, que prenderam esse camarada e falaram, você roubou aquela maçã, daquele hortifruti. Ele disse, não fui eu, foi minha fome. Aí é fácil, não é? A gente simplesmente culpar A, culpar B, culpar C. Eu conheço uma família que esses tempos atrás, eles sempre fazem alguma coisa, fazem um fuzuê danado, agem de maneira carnal, e de repente, quando eles veem que fizeram um monte de baboseira, eles falam, gente, vamos fazer um culto de campanha, porque o diabo está solto aqui na casa. Aí você olha e fala, não é o diabo que está solto, vocês estão abertos demais. Faz tanta campanha, mas não corrige as ações. Não age da maneira correta. Então não adianta, a oração também, gente, para a gente lutar contra esses seres, não é simplesmente oração, falar assim, Senhor, a partir de hoje, em nome de Jesus, sai demônio da chaleira, sai demônio da samambaia, sai e começa a expulsar de tudo que é lugar. Mas você continua agindo da mesma maneira. Oração não é sim, salabim, bim, bim, acabaram-se meus problemas, eu falei a palavra mágica em nome de Jesus, sai a potestade, não é isso aí não, irmão. Uma vez, entre os meus parentes, eu não vou citar o nome, tá? Porque vai que esse povo está assistindo. Eles estavam lá e teve uma parente lá que ela ficou possessa dentro da casa lá. E esse parente meu, marido dela, foi lá, ele estava bem afastado, vivendo uma vida totalmente errônea, de bebedeiras, e cigarros, e prostituição. E um dia essa esposa dele, que é parente também, a mulher, ela é bem magricelinha, tadinha, assim, sabe aquelas assim, o vento levou? E ela pegou uma força aquele dia, e a voz dela mudou. E esse meu parente foi lá e foi tentar falar com ela, ela falou, eu não sou a fulana. Eu falei, rapaz, com voz grossa. E sabe, ele foi tentar falar e ela empurrava com tanta força, e ela foi quebrando um móvel aqui, com toda a força dele, magrinha, e quebrando, aí ele falou, eu era crente, já sei. Ele correu lá no guarda-roupa, tirou todas as roupas, procurando a Bíblia, catou a Bíblia, abriu, foi lá na cara da endemoniada e falou, está aqui a palavra de Deus. Olha que coisa feia, gente. Ela baixou, dando aquele sorriso bem maquiavélico, rasgou páginas da Bíblia, pôs na boca, mastigou, engoliu e disse, não passa de páginas escritas, porque você não vive nada do que está aí. Não tenho medo desse livro, porque ele não passa de folhas, se ninguém vive ele. Como é que está a sua Bíblia lá aberta no guarda-comida? Vou falar igual meu pai. Meu pai chama armário de guarda-comida até hoje. Você eu também? Mas chamava? Não, o meu chama até hoje. Ele fala, bem, vai lá pegar no guarda-comida. Coloquei lá, que é o armário, né? Ai, está lá aberta. Ai, está saindo mágica do livro. Saindo, né? Vai expulsar demônios. Num salmo. No Salmo 91, né?
Não sai mágica da Bíblia. Não sai. Ela foi passada por uma gráfica, tinta. Agora, quando você lê aquilo e começa a colocar em ação na sua vida, esse é o segredo da batalha espiritual. É isso que expulsa o demônio. Daí surgem muitas teorias espiritualistas que colocam o cristão quase que em uma neurose obsessiva compulsiva por batalhas espirituais não apoiadas pela Bíblia, mas sim oriundas de experiências particularizadas de alguns ex-adeptos de seitas espiritualistas. Aí criam livros e a pessoa lê e fala, nossa, então tem que colocar um anjo em cada região, porque esses demônios são regionais. Aí fica fazendo um monte de passinho para cá, passinho para lá, e acaba não vencendo nada das batalhas espirituais, principalmente as grandes batalhas espirituais que acontecem aqui, ó. Ah, mas eu conheço uma irmã que escreveu 2 livros maravilhosos, que ela era bruxa, e ela colocou que aconteceu assim na vida dela, não na minha, não na sua. Então a gente tem que tomar cuidado para não pegar esses livros de experiência particular e transformar em doutrina bíblica. Que é isso que nós da Memorial estamos fazendo aqui. Nós estamos trazendo o que a Bíblia tem a dizer sobre este assunto. Infelizmente, a minoria dos cristãos se dá conta dos perigos do espiritualismo que sutilmente avança e permeia o cristianismo atual. E nós vamos ser parte agora dessa minoria que vai conhecer, vai praticar e vai ensinar para as nossas famílias e amigos, tá bom? Eles precisam também ser alertados dos exageros de ambos os lados. Lá em 1 Timóteo 4, verso 1, diz assim, ó. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Olha como é que eles vão se desviar da fé. Dando ouvidos a espíritos enganadores. Não está falando só de gente, não. Está falando dos espíritos enganadores. E a ensinamentos de demônios. A Bíblia está nos garantindo aqui que existem sim espíritos que enganam, venenosos, colocando na cabeça de alguns pretensos ensinadores mentiras, que eles criam ensinamentos, doutrinas, que se você não ficar esperto, eles vão vir cheios de argumentos, e eles têm umas palavras assim que parece que confunde a cabeça se você não ficar esperto, cheio de filosofia. Você fica, eita meu Deus, eu não tenho resposta para isso, sabe? Se eu não tenho resposta, é sinal que ele tem razão? Não. Às vezes é só uma falácia. Quando você vai estudar filosofia, uma das coisas que você aprende é falácia. É um monte de palavra bonita que acaba confundindo o seu ouvinte apenas para que você possa sair com a razão. Cuidado com as falácias demoníacas. Eu posso não conhecer nada de algumas filosofias, de algumas doutrinas, mas eu conheço Jesus. É isso que nós temos que ter. A gente conhece a Jesus. A gente não batalha dentro de argumentos, a gente batalha dentro de realidade, e a nossa realidade é Cristo. Jesus morreu no Calvário para nos salvar, ressuscitou ao 3º dia, está assunto lá ao lado de Deus, subiu ao céu, um dia voltará para nos buscar. Isso é básico nas nossas vidas. Isso é básico. Cuidado com essas doutrinas errôneas. Devemos entender a realidade da batalha espiritual. De que forma? De forma bíblica. Por que você está falando tudo isso, Júnior? Porque já nós vamos começar a falar e vamos entrar em um monte de assunto de batalha espiritual. Mas eu não quero nunca ficar fazendo das minhas experiências doutrina para vocês. E também, mesmo que você tenha alguma experiência para contar, vai ser bem-vindo e tudo, mas não pode se tornar doutrina se não for uma doutrina bíblica. Por exemplo, a irmã Rose, cadê a irmã Rose? Está aqui essa manhã? Não, né? A irmã Rose, esses dias a gente foi buscar ela em casa, foi deixar que ela mora lá em Campo Limpo Paulista. E ela falou assim, Júnior do céu, você estava falando esses dias de anjo da guarda, que não tem anjo da guarda, mas tem anjos que guardam, e não um anjo da guarda para cada um. Sabe como eu aprendi desde criança? Eu achei tão interessante aquilo. Ela falou que na casa dela era assim, ó, levantou, arruma a cama. Ai mãe, eu não quero arrumar a cama. Ó, se não arrumar a cama, o anjo da guarda fica deitado, dormindo o dia inteiro, vocês vão
sofrer algum acidente. Então arruma a cama que o anjo da guarda levanta junto e vai sair com vocês. Aí eu falei para ela, uai, então é melhor não tirar esse ensinamento não, porque pelo menos faz as crianças arrumar a cama. Então esse ensinamento aí foi produzindo o bom comportamento lá, mas não é uma verdade bíblica. Eu não estou falando que tem, então deixa, estou falando, foi um ensinamento lá que fizeram lá apenas para conduzir as crianças a ter um bom comportamento, mas não é bíblico. Hoje ela sabe, tá bom? Ela sabe que se ela deixar a cama desarrumada é só desleixo mesmo, não é questão nenhuma de anjo da guarda. Lá em Efésios 6, do 10 ao 12, diz assim, ó: para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Essa aqui é na versão a mensagem, tá? Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês, armas eficazes, feitas com o melhor material, vocês terão de usá-las se para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no final de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. Então nossa batalha não é carnal, mas espiritual. É naquela versão que fala, mas espiritual, mas nós temos armas poderosas em Deus. A Bíblia declara que existe sim uma batalha espiritual, e que nós temos sim que nos posicionar diante dessa batalha. É sério, é coisa séria. O inimigo está muito preocupado com a sua família. Filhos, com seus filhos, vocês filhos, com seus pais, com seus estudos lá na faculdade, lá no colégio, para colocar ideologias que facilitem as suas decisões pelas coisas erradas. E nós temos que levar a sério isso, nas nossas casas, na nossa família, no nosso trabalho. Vou falar uma coisa aqui que você leve bastante para o seu coração. No que você vê na internet. Muito cuidado com isso. Dá tempo, viu? Não, mas agora eu já estou totalmente, Júnior, absorto naquela situação, não sai mais da minha... Vai, em nome de Jesus, ter vitória, porque o inimigo quer que você esteja preso nisso, e você tem sim capacidade de vencer. Você tem sim capacidade de vencer, porque você tem o potencial que Cristo está te dando na pessoa do Espírito Santo. É só não se deixar vencer. Por isso, não desistir. Ainda lá em Efésios 6, do 13 ao 18, diz assim, ó: estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha, vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé, salvação são mais do que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nesta luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé, mantenham os olhos abertos, encorajem-se mutuamente, para que ninguém venha a cair ou vacilar. Nós fomos chamados a formar um exército nas mãos de Deus. Nós somos um exército. E amigo de farda não abandona o seu companheiro na batalha, não abandona não. Eu servi o exército. A gente aprendia lá constantemente a não sair do campo, se um ficar para trás. Isso é mostrado em filmes. Eu assisto bastante filmes que vão trazer alguns ensinamentos, óbvio. Tem alguns filmes que não trazem nada, mas eu assisto só para ver a baboseira que é e depois reclamar. Mas, por exemplo, tem uns filmes aí que são clássicos. O Resgate do Soldado Ryan. Eu não assisti porque eu gosto só dos Avengers. Tá, assista os Avengers, mas não esqueça de assistir também esses clássicos, trazem ensinamentos. Até o Último Homem. Aí eu perguntaria, se você assistiu, se ainda não assistiu, assista. Até o Último Irmão, eu não vou deixar não. Deixa eu não, tá? Se você ver caído aí pelo caminho, precisando de você, deixa eu não. Vem me resgatar.
Vamos nos resgatar. Vamos nos ajudar. Porque o inimigo quer que nós fiquemos prostrados no caminho, desistindo. Que desistamos da nossa família, da igreja. E nós não vamos fazer isso não. Há uma guerra não feita no mundo da carne e do sangue, mas sim nos lugares celestiais, no âmbito sobrenatural, onde armas meramente humanas não funcionam. Ah, Júnior, mas eu tenho tanto diploma na parede. Não expulsa demônio de diploma, irmão. Não expulsa. Eu já tentei, não sai. É verdade, não sai, irmão. Os bichos não saem. Mostrar a conta bancária, olha, não vai sair. Meu status, minha roupa, não vai sair. Cor da parede também não expulsa. Ah, porque aqui não vai expulsar porque a parede é preta. Não é, irmão. O pastor falou aqui, é quem somos nós. Quem é a Memorial? Quem somos nós? Então, é esse quem somos nós, em Deus, é que faz com que a gente seja uma igreja triunfante, vitoriosa. Mas a simples menção do sobrenatural é muitas vezes recebida com um sorriso de desdém e incredulidade. Contudo, isto é devido ao fato de que Satanás tenta disfarçar suas atuações no mundo. Então tem gente, quando você começa a falar disso, você fala, aí lá vem esse papo de mundo espiritual aí, pleno século XXI, tanta tecnologia. Hoje a inteligência artificial, a briga é quem vai ter a melhor inteligência artificial, não é? Quem é que vai ter mais robôs que vão fazer comida em casa, vão limpar, vão fazer... Qual é o país que vai sair na frente de tudo e vem falar de demônio? É verdade, pode ser que robô não fique endemoniado, mas quem criou eles fica às vezes. Às vezes fica, e pior do que ficar endemoniado, gente, é ficar influenciado, porque quando ele só influencia, fica travado ali no mundo espiritual e ninguém percebe que a pessoa está sendo influenciada por um ser maligno. A falta de conhecimento sobre este assunto nos deixa vulneráveis a atuações dos seres maléficos que permeiam o nosso ar de forma sorrateira. Então não adianta nada você falar, eu não quero saber sobre esse assunto porque me dá medo, ou me dá asco, me dá isso. Então... a primeira coisa que eles aprendem, então, é camuflar-se. Você quer ver a maior obra de camuflagem que Satanás usa hoje? Não acreditem que eu existo. Isso é bobeira. Isso é coisa de gente tola. É só gente não estudada que acredita no mundo espiritual, sabia? Porque se você é científico, se você tem uma mente reflexiva, se você é uma pessoa inteligente, você não vai acreditar nessas coisas que são mitos de carochinhas de séculos atrás. Isso aí é uma crendice passado há séculos atrás, onde a ciência não existia. É só um mito, não é? É um conto de fadas. Aí a gente fala, é verdade, eu sou tão intelectualizado, afinal de contas, não é? Me formei na Harvard brasileira, Cambridge, aí começa a falar, eu me formei na escola do seu, quarta pessoa do seu quase nada, aí começa e vai, e o mundo espiritual aí, ó, tá solapando a tua vida, teu ânimo, teu psicológico. Ah, eu não quero que aconteça isso não importa a minha formação. Não importa onde eu estudei, não importa nada disso, eu vou continuar com os joelhos no chão, lutando contra as hostes satânicas e me comportando como um cristão. E quando eu errar, eu quero pedir misericórdia para Deus, perdão para você, se foi contra você, para que nós possamos continuar juntos nesse exército. Diante da atuação de Satanás, os cristãos costumam se comportar de duas maneiras: ou desprezam, ou fica dando muita importância. Aí a igreja não fala de outra coisa mais. Ou então fala, cansei desse assunto, eu não quero mais falar sobre esse assunto, vamos falar de outras coisas. Aí vão para os extremos. E o nosso convite aqui na Batista Memorial, não vamos tomar extremos. Porque o próprio Provérbios diz, não sejas demasiadamente justo e nem demasiadamente ímpio, porque te destruirias a ti mesmo. Ou seja, ali Salomão só está dizendo, cuidado com esses extremismos. Esteja no centro da vontade de Deus, segundo Spurgeon,
Nem muito para a esquerda, nem muito para a direita. No centro da vontade de Deus. Não estou falando de política não, por favor, irmãos. Então, ele é centrão. Eu não sou nada, eu sou bíblico. Eu quero saber da Bíblia. Quero saber do que Jesus tem para falar para nós. Quanto a isto, Stanley Horton também nos alarma dizendo que, entre alguns cristãos, a tendência de enfatizar o papel de Satanás tem até mesmo levado a uma legitimização de seu papel de oponente de Deus, como se o adversário tivesse o direito legal sobre pessoas e governos, enfim, como se a sua posição de Deus da presente era devesse ser respeitada até mesmo pelo Altíssimo. Quando Deus fala, eu tenho que respeitar esse cara, né? Afinal de contas, olha quanta liderança ele tem. Como se ele estivesse tirando um bracinho de ferro. Por isso que eu coloquei ali o desenho do bracinho. Como se tivesse um bracinho de ferro e olha, eu vou vencer, Deus, porque meus músculos estão maiores do que os seus. E Deus tivesse que respeitar esse ser. Não. Deus não tem respeito. Deus permite porque Ele tem um ensinamento para nos dar. Mas esse ser sabe que ele é subjugado ao poder de Deus. Diante disso, irmãos, muitos são os que preferem desacreditar de vez em estudar e aprender sobre batalha espiritual. Há os que até mesmo desistiram pela falta de coerência naquilo que se diz ser demoníaco e não demoníaco. Fala assim, é tanta baboseira que eu ouço, que eu não quero mais saber desse assunto. Olha que lindo. Aí Deus vem, toca no coração dos nossos pastores aqui da igreja, e eles falam, não, mas a gente não é desses. A gente não quer extremos. Nós vamos ensinar de forma bíblica. Porque existe sim a batalha. E nós vamos vencer essa batalha. Em nome de Jesus. Por isso nós vamos ensinar e aprender com equilíbrio, tá bom? O melhor seria, então, que é a nossa proposta para vocês, reformularmos os ensinamentos sobre essa questão com o respaldo bíblico bem equilibrado e não apenas deixá-lo de escanteio na igreja. Por isso, Ricardo Quadros Gouveia disse assim, daí o adágio calvinista, ecclesia reformata ac semper reformanda, no latim que é a igreja reformada, mas também sempre se reformando. A igreja não se reformou só há séculos atrás, ela continua na reforma bíblica. Ela se reforma dentro da palavra de Deus, porque uma igreja realmente reformada, ela permanece na reforma, e a reforma é pela palavra de Deus. É isso que faz com que a gente nos reforme. Tá bom? Para eu ir terminando, irmãos, indiscutível é que todo crente é vítima de ataques constantes que ocorrem no viver de cada dia a dia. A questão aqui, então, que queremos tratar é o fato de algumas pessoas absorverem as aflições do mundo, deixando-se dominar pelo desespero ou pela inércia, ao ponto de não sentirem coragem de reagir. Olha o que nós estamos fazendo aqui, então, hein? É minha proposta para vocês. Sim, às vezes a gente é vitimizado por algumas questões. Quem aqui nunca passou frustração, angústia, decepção? Tristeza, a ponto de você falar assim, não dá nem vontade de sair hoje. Sabe aquela fraqueza, não sei se você já passou por isso, aquela fraqueza que você fala assim, nem orar eu estou conseguindo, sabe? Desilusão. E às vezes, se a gente não se reergue disso, passa meses, anos, e isso vai ficando incrustado no nosso coração. Minha proposta, em nome de Jesus, nós vamos vencer essa batalha. Sua vida é de Cristo. Você foi comprado por alto preço. Seus filhos são de Jesus Cristo. Tua casa, tua empresa, teu emprego, os teus conhecimentos foram comprados lá na cruz do Calvário. E nós não vamos ficar prostrados. Nós não vamos ficar parados. Nós fomos chamados para batalhar nesse exército. Se você já comprou o livro Este Mundo Tenebroso, que eu citei esses dias atrás, e já começou a ler, né, Valtão? Você vai entender um pouco do que eu estou falando já. É oração, é comportamento, é ser crente de verdade. Porque o diabo está sendo diabo de verdade. Ele está sendo diabo de verdade. Ele está fazendo bem pelo mal a função dele. Outras pessoas são tomadas pelo medo. E da mesma forma,
perdem a capacidade de ação, enquanto outra quantidade, por perceber os exageros, nem levantam as armas. Aí fica o mundo espiritual livre para fazer do jeito que eles querem, em nome de Jesus. Isso vai acabar nas nossas vidas. Que Deus nos dê discernimento espiritual da palavra de Deus, para que possamos entender: não está certa essa situação, eu vou orar. Não está certa essa situação, eu vou me comportar da maneira correta. Eu vou enfraquecer o inimigo, sim, através do meu comportamento, através da minha oração. Em nome de Jesus, nossos lares, nossa vida são do Senhor. E nós vamos, sim, entrar nessa batalha com coragem. Amém? Na próxima semana, se Jesus não voltar até lá, aí eu vou começar a responder aquelas perguntas. Lembram? Existe possessão demoníaca? Tem crente endemoniado? Se está endemoniado, é crente? Como é que a gente faz? Tá bom, semana que vem, nós vamos começar a responder essas perguntas. Eu só quero fechar com uma pergunta, que foram 2 pessoas que me fizeram aqui. E eu acho importante falar, porque senão vai que é dúvida de algumas pessoas. Júnior, se Deus não criou o mal, como você falou na semana passada, como é que o mal existe então? Então, se eu falar que Deus criou o mal, então eu já tenho que tirar aquele versículo que fala: quem é tentado não diga de Deus sou tentado, porque Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não cria o mal. Ué, então como é que existe o mal, se tudo sai de Deus? Opa, vamos lá. Se não houvesse lei, haveria pecado? O próprio apóstolo Paulo faz essa pergunta: não haveria pecado se não tivesse lei. Porque o que é lei? Por esse aqui não entre por esse caminho. Então, a partir do momento que eu crio a regra, eu já estou colocando o potencial de não seguir aquela regra. Principalmente porque nós acreditamos que Deus deixou à humanidade o livre-arbítrio, a livre escolha. Quando você ensina para o seu filho o caminho certo, você não está criando o caminho errado. Você só está mostrando há um potencial para não fazer o certo. Mas você não é o criador. Mas ele foi lá, ela foi lá e fez isso de errado. Então, mas não foi você o criador daquilo. Foram as ações dessa pessoa. O potencial é deixado, o virtus, né, o virtual. Mas o real é aquilo que Deus criou de bom. Mas ele deixou o outro lado da folha. Satanás, ele escreveu do lado errado da folha. Ele falou: e se eu quiser escrever do lado errado? Não foi Deus que criou aquele lado para ser escrito. Quem é mais antigo, assim, igual eu, vai lembrar da transparência. Lembra quando a igreja não tinha slide, mas tinha... Lembra, irmã Samara, lembra? Lembra? Eu também usava transparência para dar minhas palestras. Gente, a transparência foi fabricada para usar quantos lados? Se você desenhar do outro, você está contrariando o porquê ela foi feita e vai confundir tudo. Então, Satanás usou o outro lado da transparência. Não foi Deus que criou o outro lado para rabiscar. Mas se um rebelde for rabiscar, o potencial está aí para mostrar que há liberdade. Então, Deus não cria o mal. O potencial sim, principalmente porque tudo que não é Deus tem potencial para o erro. Só Deus não erra. Amém? Vamos ficar sobre os nossos pés e vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui. Obrigado, Senhor, pelo esclarecimento, por aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mente, no nosso coração. Sim, Senhor, nós estamos entendendo que existe sim a batalha espiritual, aquela que o Senhor nos mostra dentro da Tua palavra, Senhor. Aquelas que acontecem, Senhor, no nosso dia a dia, mas que nós estamos entendendo cada vez mais que o Senhor nos deu essa capacidade de compreendermos e agirmos, e não simplesmente ficarmos passivos nessa situação. Obrigado, Espírito Santo, por morar em nós, por ser nosso dono, por conduzir nossos pensamentos e ações, e também para nos mostrar, nos convencer do erro, para que possamos sempre nos voltar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leva-nos em paz, guarda-nos do mal, e que possamos ser bênção na vida das pessoas também. É o que nós te pedimos, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês e a família.